A gente retoma aqui nesta terça-feira a discussão envolvendo a proteção, né, às mulheres no Espírito Santo. Ontem vocês todos ficaram chocados, ainda estamos, né, perplexos com o episódio envolvendo a morte da Deise. A Deise comandava a Guarda Municipal de Vitória, por inúmeras vezes esteve aqui conosco, né, falando sobre o projeto de segurança pública para a cidade de Vitória, que inclusive, gente, né, na última sexta o prefeito esteve aqui falando de alguns projetos de mobilidade para a cidade, e ele estava com adesivozinho lilás dizendo que a cidade vinha com mais de 600 dias sem o registro de feminicídio, enfatizando as campanhas de conscientização, movidas também pela acolhida da mulher. Hoje, quem está no estúdio aqui conosco é a promotora de justiça da mulher de Vitória, a doutora Sueli Lima Silva. A gente vai falar um pouquinho sobre, usando a Deise, né, até como o foco aqui dessa nossa discussão de agora, por que as mulheres não pedem socorro de imediato? A gente tenta sempre dar uma segunda chance, uma terceira chance aos nossos companheiros, mesmo depois a gente experimentar situações que acendem aquele radar ali, aquele alerta mais do que amarelo, já quase um vermelho. Doutora Sueli, muito obrigada por aceitar o meu convite. Bom dia, seja bem-vinda aqui. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Inicialmente, Fernanda, antes de responder a sua pergunta, eu quero me solidarizar com a família, com os amigos, né, com todas as pessoas que de alguma maneira tinham o contato, né, com a Deise, e dizer que realmente a gente precisa denunciar. Essa tem sido a minha tecla, eu tenho batido nisso. Por que as mulheres não denunciam e quando denunciam, voltam atrás, voltam a se relacionar? E isso é uma tensão inicial que ocorre dentro do ciclo da violência e que há depois uma explosão, que são os casos que acontecem efetivamente, e depois a lua de mel. Então, esse ciclo da violência, ele é demonstrado, e isso é fator para que a mulher não denuncie, ou quando denuncia, ela volta atrás. De certa forma, a gente acredita que as coisas vão se encaminhar, né? É uma boa conversa, a gente senta redefinir projetos de vida e as coisas vão se ajustar. Em alguns casos, a família ela acaba ficando mais relevante do que a própria situação em si. A vulnerabilidade, às vezes não econômica, mas às vezes psíquica da mulher, emocional, a própria família, o seu entorno, o que é transversal são as igrejas, a escola. São múltiplos fatores que faz com que a mulher, ela não, primeiramente, ou não denuncie, ou quando denuncie, volte atrás. Doutora Sueli, eu me lembro que nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, né, eu ouvi de muitas mulheres aqui, eu queria comemorar a vida, de estar viva, né, num mundo tão complexo, tão difícil de ser mulher. A gente está aqui falando, né, ainda nesse mês de março, onde há inúmeras ainda comemorações envolvendo as mulheres, né? E a gente, infelizmente, lidando com esse caso de feminicídio. Por que a gente não está imune a isso? Eu falo que não tem CEP, né? E não tem CPF. Nós todas estamos vulneráveis para de repente estar vivenciando ou com alguém que a gente conhece, vê, ou nas próprias famílias. Porque há essa cultura patriarcal que a gente sempre fala, que é estrutural, que é histórica, né? Há o machismo, que é essa cultura cotidiana de violência, e há também a misoginia, que é a demonstração, que é a própria, como eu posso dizer, é a própria situação vivenciada que também favorece e alicerça esse patriarcado. É um tripé, patriarcado, feminismo e misoginia. Nós temos que evitar e trabalhar culturalmente para que todos nós não sejamos cúmplices. Porque quando acontece um fato desse que comove, muitas das pessoas se atentam para aquela dor, mas não se atenta para as violências que não são visíveis do nosso dia a dia. Porque o machismo está incrustado em nós.
e nos homens principalmente, mas não que não esteja nas mulheres. Pois é, e falando um pouco, né, do que a gente, quando a gente se choca com situações como essa, a gente tem que se voltar para dentro do nosso ciclo, né, e ver como é que estão esses diálogos. Eu sei que a gente vinha, né, de um enfrentamento a feminicídios com mais de 600 dias sem uma ocorrência mais de 650 ocorrências como essa. Fato esse encerrado ontem com a morte da Daisy, mas as outras violências, e essas que você acabou de me dizer, que são muitas das vezes invisíveis, elas dispararam. Eu, assim, não comemorei, mas fiquei apreensiva a cada dia que nós ultrapassamos esses 600 e tantos dias, porque Vitória é uma capital que já foi uma das mais violentas. Uhum. E alcançar isso de junho de 2024 até os dias de ontem, era uma preocupação essa que se confirmou, né, na data de ontem. Se o feminicídio em Vitória, no estado, ele diminuiu, as outras violências, tipo ameaça, lesão corporal, estupro, invasão de domicílio, perseguição, todas essas demais violências, elas cresceram. E elas cresceram com uma gravidade maior, é o que eu tenho percebido. Eu não gostaria de deixar de falar uma coisa que eu acho muito importante. Em 16 anos atuando na na promotoria da violência doméstica, eu só vi 2 casos que a mulher, que ela pediu a medida protetiva e foi assassinada com a medida, e a outra que pediu e não teve essa medida deferida. A Milena? Não, a Milena não foi, ela não denunciou também. A Milena não denunciou também. Verdade. Então, só tínhamos esses 2 casos em 16 anos. Então, isso prova que a medida e a denúncia ela é eficaz. Porque se esse dado não veio assim à tona de forma grande, é porque a denúncia ela é eficaz. Então, vamos exatamente focar nesse assunto, né? A ausência da denúncia faz com que as autoridades não tenham conhecimento da necessidade de proteção. Não adianta apenas você confidenciar o problema, né, a uma pessoa mais próxima, a uma amiga, se você não toma uma providência mais eficaz. Isso não lhe blinda, não é mesmo? De perder a vida. Não blinda. Assim, é importante a gente se abrir para um colega, para um amigo, e esse amigo também reforçar a necessidade. Se a pessoa tem alguma situação que está nos ouvindo, né? Uma amiga que falou, estimular, ir com ela numa delegacia, numa promotoria e denunciar. Isso estanca, isso evita, como a gente sempre tem falado, né? Todas as pessoas que atuam nessa área, o feminicídio ele é evitável. Evitável por quê? Porque ela entra, quando ela denuncia, ela entra no radar da rede. E a rede faz esse acompanhamento, faz esse atendimento, mas nós não podemos esquecer que sempre há formas de melhorar, políticas públicas para melhorar. Queria me lembrar de uma legislação que me incomoda muito, que é a legislação estadual, está sob júdice, que é a 12.479/25, que impede que as escolas entrem na discussão sobre a questão de gênero. Gênero virou uma palavra, parece um xingamento, né? Para que o profissional da educação fale dentro de uma sala de aula a respeito desse tema, ele tem que pedir autorização dos pais, por escrito. Porque se ele tratar sobre esse assunto e os pais não tiverem autorizado, eles, pela lei estadual, eles seriam punidos penalmente e civilmente. Essa lei está no Supremo Tribunal Federal. Ela já tem o voto favorável da ministra Carmen Lúcia e houve um pedido de vista por outro ministro e ela está paralisada desde dezembro de 2025. E é quando a gente pode falar sobre essa construção, né,
do enfrentamento a esse machismo estrutural. É, né? porque as mulheres precisam conhecer quando é que esse meu relacionamento está evidenciando algo que não é respeitoso e que pode chegar a uma situação dessa. Então é preciso mostrar. É preciso saber. Os homens também precisam saber. As crianças precisam saber. Muitas das violências são dentro de casa. Caso de crianças e adolescentes que são estupradas por familiares próximos, pai, padrasto, pessoas que frequentam o lar. Então, se a criança não sabe se defender, se ela não tem conhecimento, ela não vai saber se defender. Muitas delas acreditam que aquela é a vida normal. É uma né? vida normal, naturalizam aquele comportamento absurdo. Sueli, e hoje esse assunto não pode ser debatido em sala de aula? O professor ele não pode dizer o que é violência, o que é violência doméstica, o que é violência de gênero? Não, pela lei estadual não pode. Isso é um absurdo. É um desserviço. É assim, para gente que trabalha e que vê isso todo dia, sabe, é um comportamento que a gente não consegue compreender, porque a nossa realidade hoje, ela não deu certo. O que nós vivenciamos hoje não deu certo, a gente está falido nesse aspecto de relacionamento amoroso, né? A maioria das vítimas são agredidas e são mortas pelas pessoas que elas mais confiam, com quem elas dormem, com quem elas vivem. Então, se esse modelo que querem implementar cada vez mais, ratificar, ele está falido, por que continuar? Qual é a justificativa? Se isso não tem, só traz tristeza, tudo que é de ruim para a mulher, para a família, para os filhos. Eu fico pensando nessa criança, né, de 7 anos. Parece que a Deise não tinha também uma mãe, que ela perdeu a mãe jovem ainda, com 18 anos. Então, assim, é uma dor imensa, não dá para a gente mensificar, né? E a lei de gênero, ela está confundindo o que é? Com orientação sexual, ideologia política, é isso? Passou a ser o palavrão da vez, porque tudo é ideologia de gênero. Promotora, para a mulher que está nos ouvindo aqui, ou para a amiga desta mulher que está nos ouvindo, para o amigo, para o filho, né? Quais são os primeiros sinais aí, os primeiros indícios de que você precisa de pedir urgentemente por um apoio? É a questão da dominação, é o ciúme exacerbado, as primeiras posturas de falta de respeito, porque quando acaba o respeito, acaba tudo. São situações que começam aparentemente pequenas, mas que vão só aumentando. A proibição de muitas das vezes não ir na casa de um parente, tirar as amizades. Todas essas questões demonstram que a pessoa quer ficar com a outra isoladamente, não respeitando a sua liberdade. E esses já são os primeiros indícios de que você caminha para uma agressão ali já, né? Isso já é uma agressão. Uma agressão física, já é moral. Quando o homem ele é um sujeito de direito e ele pode fazer a escolha da mulher, a mulher passa a ser um objeto que é escolhida por ele. Uhum. Isso é aquilo que a gente não pode aceitar. Uhum. Olha, estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou pedir a Patrícia para ela ir gerenciando com os nossos ouvintes, né? E a gente já pede a participação e orientação da promotora. E aí, o que ela procura? Ela vai a uma delegacia de polícia, ela procura a Defensoria Pública, é a Promotoria de Justiça. Para onde que ela vai? Qual é o norte que a gente dá a partir de agora? São várias portas de entrada. Uhum. Se porventura uma mulher ela é atendida no sistema, né, de saúde, o profissional, né, o médico, ele tem que fazer a notificação compulsória, isso é estabelecido em lei. Uhum. Se isso não é feito, não foi até o sistema de saúde, ela vai a uma delegacia, né, tem a DEAN, que são as delegacias especializadas, né, de violência contra a mulher, tem a Promotoria de Justiça, que em cada comarca tem um promotor, uma promotora que está ali para receber, que deve receber, registrar e fazer os encaminhamentos.
as próprias prefeituras têm os centros de referência, tem o CRAS, o CREAS. Todos esses organismos, eles são passíveis de receber a notícia de um fato criminoso e dar encaminhamento nos órgãos legais, né? No sistema de justiça. Tem uma reflexão aqui das muitas que estão chegando e de muitos homens, tá, participando conosco, dizendo que o problema não era ela, é ele, né? E a gente fala muito da mulher pedir ajuda, pedir socorro, sair desse relacionamento conturbado, seguir em frente, tentar buscar um novo caminho. E o Leno está dizendo aqui, né, que ele inclusive é vizinho da Deise, dizendo que a família é da mesma região, né, todo mundo consternado na região e tudo mais. Mas assim, ele fala da condição do homem, né? Que essa masculinidade que é construída ao longo da vida, que chega a esse episódio aí trágico de feminicídio e as punições para isso. Hoje, como é que é? O homem que se envolve num caso de agressão, de perseguição, de importunação, que tipo de consequências ele tem até o feminicídio? O Código, né, Penal, a própria Lei Maria da Penha estabelece crimes e as punições são, né, elencadas e estabelecidas dentro daquele tipo penal. Se faz o inquérito policial, que é a primeira porta de entrada, que são as delegacias de polícia. Posteriormente vem a denúncia do Ministério Público, há uma análise para saber se os elementos estão presentes para que se proponha uma denúncia. Essa denúncia ela é instruída dentro de um processo criminal e ela dá ao homem a possibilidade de defesa, com contraditório, com ampla defesa, ele acompanhado de advogado. A mulher tem um defensor público para ela e no final tem a sentença. Essa sentença pode ser absolutória, se não for comprovado, ou uma sentença condenatória. Ou seja, ele efetivamente é punido. Ele é punido. Tá. Estão citando aqui o caso de que ele já teria respondido a um outro episódio envolvendo importunação dentro da instituição da qual ele era, né, concursado, que era a Polícia Rodoviária Federal. São as falhas, né, do sistema. Do sistema, uma vez que os órgãos deveriam estar atentos, né, por uma possibilidade de um crime, inclusive, né, fatal, como esse que aconteceu. Então, a gente vê como gargalos e falhas, protecionismo, corporativismo, tudo aquilo que impede. Eu estava falando da cumplicidade, né? Eu observei, em 48 horas a gente teve esses dois no Brasil, né? Isso. O caso de um fato que aconteceu em Aracaju. Esse teve do tenente-coronel de São Paulo, né, que matou também a PM. O policial. E a gente vê essa questão da cumplicidade, né? O tenente-coronel, quando chegou na prisão, ele recebeu um abraço. Tipo assim, ele é o que merece ser abraçado. Ele ainda pode ser abraçado, né? E ela? Né? E ela? Onde está? É isso. Sueli, o que a gente, enquanto, né, veículo aqui de comunicação, pode fazer para encorajar essas mulheres, para que elas, de fato, né, busquem essa ajuda que a gente está falando? Eu vou repetir, se você chegou agora, Sueli está falando que em mais de 15 anos de promotoria, 16 anos de promotoria, ela teve 2 episódios de feminicídio de mulheres que não denunciaram. Exatamente. Né? Não denunciaram. Todas as demais não resultou, né, nessa criminalidade bárbara. Foram punidas por outro crime e não chegou ao ápice do feminicídio. Então, eu acho que esse aqui, ó, é o ponto de corte nosso, né, dessa conversa. Peça ajuda e não se envergonhe, porque muitas vezes... Não, eu ia até lembrar, eu estou lembrando daquele caso daquela francesa, Gisele Penicot, que foi violentada anos a fio, o marido sedava ela era estuprada e ele também levava homens para estuprar. Isso lá em Paris, na França, eu vi. Na França. Esse caso, ela escreveu um livro que hoje é um best-seller. Ela coloca ali, a mulher não tem que ter vergonha. Quem tem que sentir vergonha é o algoz. Né? Então, muitas das vezes, a mulher, por estar numa condição dessa de
dentro da estrutura, né, da segurança pública, ela pensa que o fato não vai acontecer com ela e ela tem como dominar e acabar resolvendo de uma outra maneira. Mas isso não é compreensível, a gente tem que denunciar. A pergunta aqui de um outro ouvinte é se as mulheres deveriam consultar se no início de um relacionamento, por exemplo, há antecedentes criminais contra esta pessoa. Seria muito prudente, porque ninguém está escrito na testa que é uma pessoa que violenta mulheres. O próprio comportamento, quando você começa a ser inserida na família, o próprio comportamento desse homem com relação à sua própria família, sua mãe, uma irmã, né? Ele vai demonstrar em algum momento como ele reage a questões que ele não aceita. Então, isso é uma possibilidade da mulher se defender e sair de uma relação quando ela percebe esse tipo de comportamento. Vamos para a repórter CBN? É isso? Então tá, Sueli, continua comigo aqui para a gente voltar em um minutinho só para finalizar essa conversa, hein? E responder as dúvidas de vocês. Bom, estou de volta aqui, prometi voltar com as últimas orientações. Ao vivo no estúdio aqui da CBN está a promotora de justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva. A gente está falando sobre os casos de feminicídio. Vitória vinha há mais de 650 dias sem um registro de assassinato de mulheres por conta da questão de gênero, né, o feminicídio. E esse dado, né, a gente acabou sendo interrompido com a morte da Deise ontem, comandante da Guarda de Vitória, desde junho de 2024, né? E aí a Sueli fez uma coisa que, olha, não é um dado nem que a gente comemorava, porque mesmo freando o feminicídio, por conta de diferentes ações e intervenções, né, das instituições, a gente tinha um aumento de outros casos de violência também envolvendo a mulher. Ela citou aqui importunação, estupro, assédio, agressão física, entre outros. Tem Incêndio, tá vendo? Isso tudo a gente está falando aqui, ó, gente, cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Mas a Sueli trouxe um dado muito importante, que nos 16 anos de promotoria, ela se lembra de 2 casos de mulheres que morreram porque não pediram ajuda. E aí, quando eu falo que é não pedir ajuda, é de fato, né, buscar as instituições, e tem diferentes portas, a Sueli lembrou aqui, de entrada, para o primeiro tipo de apoio que ela precisa. Se ela precisa primeiro receber um apoio psicológico, para depois se encorajar para ir um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia, são diferentes portas. Até numa promotoria, pegar uma orientação, obter uma orientação. Eu não quero denunciar agora. O que eu faço? A gente mostrar... Sai de perto, né? Mostrar o que pode acontecer, né? Isso. E aí a gente está falando que essa é uma discussão que ela está na fase adulta, na vida adulta, né? No caso da Deise, que tinha um relacionamento com o policial, mas isso começa lá, ó, da formação da família, da escola. Citamos a lei de gênero, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Vários ouvintes aqui ponderando, né? Falando que essa discussão de gênero tem que acontecer em casa, não é no ambiente da escola, o que eu sei que a promotora discorda, né? E isso ganhou então, né, uma alçada aí junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu queria voltar, né, os casos que a gente vem noticiando mostram sim uma superexposição dessa violência, principalmente na adolescência. Vamos lembrar do caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro. Estupro coletivo, esses jogos, alunos do ITA que fizeram, assim, é a nata de inteligência, são pessoas que conseguem passar num curso desse. Mais concorrendo de do Brasil, tecnologia. Né? Eles fizeram um programa onde elencaram 5 homens para pegar uma mulher, para estuprar uma mulher. E aí colocaram a foto daquele Epstein, lá dos Estados Unidos, que tem... infinitos, se suicidou, né? Diz que ele se suicidou, mas a gente nem sabe como foi. O Jeffrey Epstein. Epstein. Entendi, lembrei. Eles colocam a foto dele,
nesse programa que eles desenvolveram. Tem o caso aqui do menino que não teve, né, o relacionamento correspondido por uma estudante e ele inventou nudes dela, não é isso? Espalhou na escola. Como é que essa menina volta para um ambiente escolar desse? Então, aí você... É um não, né? Porque eles não sabem respeitar. O não é como se fosse uma ofensa pessoal. Porque não entende que é a liberdade da pessoa de querer ou não querer, né? E aí, assim, o que mais nos entristece, porque nós precisamos, quando eu digo nós, sociedade, não homem e mulher, é ajuda, é o entendimento dos próprios homens para compreender por que isso não está dando certo. Se assim não está dando certo, hoje é filho de uma pessoa que eu conheço, é um vizinho, mas amanhã pode ser dentro da minha casa. Por que não abrir a mente para pelo menos pensar? Vamos pensar, ninguém é dono da verdade, mas a gente precisa pensar que esse sistema que nós vivenciamos, ele não está dando certo. Me lembro que na Finlândia, um dos países assim que a qualidade de vida, o índice de felicidade, ele é colocado sempre um dos primeiros. As meninas, desde a tenra idade, desde pequenininhas, e os meninos, eles são preparados, ensinados, sem aquela divisão, isso é de menino, isso é de menino. Isso não coloca o homem mais menos homem, muito pelo contrário, não coloca a mulher menos feminina. Nós somos diferentes, nós sabemos disso. O que não pode haver é essa hierarquia e essa dominação que traz toda essa violência. É isso. Doutora Sueli, eu te agradeço pela gentileza, pela reflexão, viu? Vamos fazer mais propaganda, vamos pedir, né, que os órgãos, né, política e tudo, possam olhar com muito mais carinho para esse problema. E que as próprias instituições, né, elas enxerguem um pouco mais esse debate, né, de forma mais ampla. Olha aí a discussão da lei de gênero, né? Exatamente. Eu tenho muitos ouvintes aqui legais, tá? Dizendo que não consegue se imaginar uma situação como essa, né? O Lenaldo está dizendo, sou avô e sou pai de mulheres, tá? Não consigo, né, imaginar alguém fazendo mal. E fico imaginando como que deve ser na casa dos outros também. O Marcos está dizendo aqui, olha, além dos antecedentes criminais, as mulheres precisam ouvir mais os pais e as mães. Exatamente. Que legal aqui, ó. Exatamente. Né? Quando eu te disser, filha, esse homem não presta, me ouça. Já viveu um pouco mais, já teve experiências, talvez tenha passado por experiências semelhantes, então sabe, sempre é bom. Eu sempre ouvi da minha mãe e acredito que não tenha perdido em razão de ter escutado. É isso, e não é sobre mulheres, é sobre homens. É sobre homens, não são monstros, são homens. Sueli, mais uma vez, muito obrigada, viu? Bom trabalho para você aí na frente da promotoria. Eu que agradeço mais uma vez, Fernanda, pelo carinho e por esse trabalho de serviço público, né? Eu acho que é isso que a gente tem como missão, ajudar as pessoas a entenderem, diminuir a distância, né, entre as instituições e a nossa audiência aqui, para que, olha, se encoraje, viu? Reflita sobre essa conversa agora. A Promotoria da Mulher fica na casa do cidadão, a hora que chegar é atendido, não tem que pegar senha, colocar o nome na lista, vai ser atendido. A hora que chegarem vão ser atendidos advogados, a própria vítima. Nós estamos de portas abertas. Perfeito.